E o Flamengo encaminha o empréstimo de Lohan ao Pisa da Itália. Eu vou falar sobre isso, vou falar da diretoria que toma decisão sobre a venda de ala após Filipe Luís avisar planos ao Boto. E vou falar também de um ex-jogador do Flamengo que está indo pro Palmeiras. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, galera, antes de falar que tem um jogador do Flamengo que já está de saída e a diretoria vai emprestar ele para o Pisa da Itália, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada, agora sim, vamos pro que interessa, vamos pras notícias do nosso Flamengo, porque não tem condição de eu começar esse vídeo, rapaziada, falando de outra coisa, galera, porque o Mengão jogou ontem contra o Vitória e simplesmente a gente viu ali um atropelo. O Flamengo passou por cima do Vitória. O Flamengo, rapaziada, ganhou do Vitória de nada mais, nada menos do que 8-0. E eu falei na hora, rapaziada, quando eu tava assistindo o jogo, dava pro Flamengo ter feito mais 2 gols. Ou seja, rapaziada, é esse Flamengo que a gente quer ver. É esse Flamengo ali que joga, que encanta, rapaziada, que a gente quer ver, galera. Ou seja, segunda-feira, jogo do Mengão, estádio Maracanã simplesmente entupido, rapaziada. Ou seja, o Pedro fez 3 gols, Samuel Lino jogou ali uma barbaridade, rapaziada. Arrascaeta fez um golaço, Bruno Henrique entrou também, rapaziada, no segundo tempo, fez gol também. Ou seja, rapaziada, esse Flamengo que ganhou ontem de 8-0 do Vitória tá assustando os adversários, rapaziada, tá colocando medo nos adversários. E eu vou falar uma coisa pra vocês, rapaziada, o Flamengo é uma máquina de fazer gols. E eu sei, galera, que quem não é torcedor do Flamengo, quem não gosta do Flamengo, vai falar assim, mas foi o Vitória ali perde pra todo mundo, duvido se fosse com um time ali mais forte. Mas a questão é essa, rapaziada, quem lembra que o Vitória empatou com o Botafogo fora de casa, o Vitória empatou com o Fluminense, o próprio Vitória ganhou do Vasco, rapaziada. Ou seja, não tem desculpa, é só aplaudir esse time do Flamengo, rapaziada, é só apreciar esse time do Flamengo que simplesmente tá jogando e tá encantando todo mundo. E eu falo pra vocês, quando tem que criticar, eu vou criticar, e quando tem que aplaudir, rapaziada, quando tem ali que elogiar, eu vou elogiar, porque o técnico Filipe Luís não foi só os jogadores ontem que ganharam aquele jogo de 8-0, mas o técnico Filipe Luís ali, rapaziada, tá fazendo ali um trabalho ali extraordinário dentro do Flamengo, rapaziada. É esse Flamengo ali que a gente quer. E eu ainda digo mais, rapaziada, se o Flamengo continuar com essa pegada, se o Flamengo continuar com essa fome de gols, essa fome de vitória, rapaziada, a gente vai ser campeão ali do Brasileirão, faltando 5 rodadas ali de antecedência, rapaziada. Ou seja, o Flamengo quebrando o recorde de 2019 de Jorge Jesus, porque naquela época, nesse exato momento, o Flamengo não tinha essa quantidade de pontos que tem hoje, rapaziada, com o técnico Filipe Luís. Ou seja, é um Flamengo avassalador, é um Flamengo que não tem pena e nem piedade e faz gol por cima de gols, rapaziada. Se der pra fazer gols, faz. Ou seja, palmas pro técnico Filipe Luís, palmas pros jogadores do Flamengo. E vamos que vamos, rapaziada, pra cima dos adversários. Mudando de assunto, galera, e já que eu falei do jogo de ontem, já que eu falei que todo mundo jogou bem, rapaziada, do Rossi ao Pedro, todo mundo jogou bem, todo mundo jogou excelente. Deixa eu falar agora, rapaziada, da informação do dia, porque saiu a informação que a diretoria do Flamengo já vai liberar o Lohan, rapaziada, pro Pisa da Itália. Olha só,
Segundo o jornalista Fabrício Romano, Flamengo está perto de concluir o empréstimo de Lohan ao Pisa da Itália. O clube italiano pagará 500 mil euros, rapaziada, 3 milhões pelo acordo, que inclui cláusula de obrigação de compra fixa, rapaziada, em 4 milhões de euros, 25,2 milhões de reais. Além disso, rapaziada, o rubro-negro manterá 50% dos direitos econômicos do jovem Lohan. Ou seja, rapaziada, o Flamengo vai emprestar agora. O Pisa da Itália vai pagar ali na casa de 500 mil euros, né, rapaziada, pelo empréstimo, com obrigação de compra. E se o Pisa comprar ele, o Pisa da Itália vai pagar mais ou menos ali, rapaziada, 4 milhões de euros. E o Flamengo ainda vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador. E eu queria saber de vocês, rapaziada, torcedores rubro-negros, vocês apoiaram aí a saída de Lohan, rapaziada, pro Pisa da Itália? Deixa aqui nos comentários forte, rapaziada, deixa aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera, e continuando ali, falando de Mengão, deixa eu falar agora, rapaziada, da diretoria rubro-negra, porque é a seguinte informação: diretoria do Flamengo tomou uma decisão sobre a venda de Alan, rapaziada, a venda do Alan. E olha só no desfecho dessa informação, dá uma olhada. Olha só, rapaziada, atendendo uma ordem da diretoria do técnico, atendendo a uma ordem direta do técnico Felipe Luiz, o Flamengo bateu o pé e recusou uma proposta, rapaziada, de até 5 milhões de euros, 27 milhões de reais do Pumas do México, rapaziada, pelo volante Alan. A decisão, coordenada pelo diretor José Buto, mostra a força do comandante no planejamento do futebol e garante a permanência de uma peça considerada chave para o elenco do Mengão, rapaziada. A diretoria rubro-negra sequer abriu negociações longas. A oferta foi considerada financeiramente insuficiente e principalmente contrária aos planos da comissão técnica para a temporada. Ou seja, Pumas do México queria pagar 5 milhões de euros em Alan, rapaziada, no volante Alan. Porém, o técnico Felipe Luiz chegou pro Boto e disse: Boto, eu não quero que o Alan saia, e simplesmente o Boto ali acatou as ordens do técnico Felipe Luiz, afirmando que o Alan é bastante importante, é uma peça fundamental pro esquema tático dele, rapaziada. Nessa situação, o Alan nesse exato momento vai permanecer no Flamengo. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Vocês acham, rapaziada, que o Alan é peça fundamental dentro do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, para mim ver o comentário de todos vocês. Mudando de assunto, rapaziada, agora deixa eu falar aqui de Pedro, porque o cara ali simplesmente fez 3 gols ontem e chegou, rapaziada, a 102 gols. 11 pelo Fluminense e 91 pelo Flamengo. Cara, o que o Pedro tá fazendo, o que o Pedro ali deu a volta por cima de novo, é coisa de louco, rapaziada. É um absurdo. Eu falei pra vocês, quando saiu aquela situação de informações ali do Pedro, quando surgiu que o próprio José Boto, né, rapaziada, deixou vazar aquilo do Pedro, que ele iria ser vendido por 15 milhões de euros, eu disse pra vocês, não, o Pedro vai dar a volta por cima. O técnico Felipe Luiz tem que colocar ele pra jogar. E olha só, rapaziada, no resultado, porque o Pedro fez 3 gols e simplesmente o terceiro gol dele, se eu não me engano, rapaziada, ele meteu um elástico ali pra cima do zagueiro do Vitória, rapaziada. E eu vou dizer pra vocês que pra mim é um dos gols mais bonitos, se não o gol mais bonito do Brasileirão até o momento, nesse ano de 2025. Ou seja, galera, o Pedro é um jogador absurdo. O Pedro faz diferença e ele precisa ali do mínimo pra fazer gols, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando aqui falando de Mengão, o técnico Felipe Luiz ontem foi para a coletiva e deixou claro, rapaziada, que o Flamengo não vai contratar mais, que o Flamengo vai ter saída de jogadores. Olha só, rapaziada. Abre aspas para o Felipe Luiz. Não deve mais haver chegadas, contratações, sim saídas. Esse elenco é muito forte. Fizemos uma janela extraordinária. Foram contratações pontuais, ou seja, rapaziada,
o técnico Felipe Luiz, deixando claro aqui, galera, que não vai haver mais contratações, porém, o Flamengo vai ali deixar jogadores sair, o Flamengo vai vender jogadores, rapaziada. Foi o que eu falei ontem pra vocês. O elenco do Flamengo é um elenco forte, o Flamengo contratou, porém, o Flamengo não dispensou ninguém, mas eu falei pra vocês no vídeo de ontem quem são os 5 jogadores que vão deixar o Flamengo, se possível, nessa janela de transferência, ou seja, e o Lohan tava no meio, rapaziada. Mudando de assunto, galera, agora deixa eu falar aqui de um jogador, ex-jogador do Flamengo, que está se transferindo para o nosso maior rival, rapaziada, que é o Palmeiras. Dá uma olhada, quem é esse jogador? Olha só. Nessa manhã de terça-feira, o assunto no Flamengo é um ex-jogador, rapaziada, do time. Andrés Pereira, sobre o tema, nas últimas horas, vazou informação envolvendo a negociação do meia com o rival do Brasileirão, o Palmeiras, rapaziada. Dá uma olhada porque a informação continua. Isso porque após falar que voltaria ao Flamengo e tem a contratação recusada pela direção do Flamengo, rapaziada, o meio-campista encaminhou sua ida para o time paulista e deve ser anunciado ainda hoje, rapaziada, pelo Palmeiras, na data que marcou seu aniversário de 111 anos. Ou seja, né, galera, como todo mundo já sabe, em que o Andrés Pereira queria voltar especificamente para o Flamengo e a diretoria do Flamengo disse o não, rapaziada. Disse que não queria ele aqui de novo e o Andrés Pereira ali aceitou a oferta do Palmeiras. Ou seja, o Andrés Pereira já jogou com esse manto sagrado e agora, rapaziada, vai ser ali rival do Mengão. Eu só digo uma coisa, que quando o Flamengo ali, que quando enfrentar o Mengão, ele não joga em nada. Mudando de assunto, galera, e já que eu falei do jogo de ontem, porque o Mengão simplesmente aplicou uma goleada absurda pra cima do Vitória, rapaziada, e sobrou pro técnico do Vitória, o Fábio Carille, né, rapaziada? O Fábio Carille, que foi demitido hoje, depois de sofrer ali aquela goleada simplesmente absurda diante do Flamengo. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. E eu quero agradecer, galera, a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo e sempre estão dando aquela moral top. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês são top. Lembrando, rapaziada, vamos ainda com a meta de 1000 inscritos pra esse canal. E se você ainda não é inscrito, galera, dá uma moralzona aí, rapaziada. Já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação e vem fazer parte da nossa família. Valeu!